Olá, você acompanha a partir de agora o SSP-TV. No programa do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de hoje, vamos acompanhar uma dica de saúde com o médico Dr. Wagner Chiapete, agora aqui no SSP-TV. É isso aí, estamos aqui com mais um SSP-TV para você e hoje trazendo dica de saúde do Dr. Wagner Chiapete. E olha, gente, é o seguinte, a gente estava falando aqui, né, doutor? Nós temos duas épocas no ano que a gente se preocupa e parece assim, até que coincide com férias e tudo mais. No verão a gente se preocupa com as viroses intestinais e agora, no inverno, a gente se preocupa com as viroses, né, a gente também pode chamar assim, relativas ao sistema respiratório. Seria isso mesmo, né, as duas preocupações maiores do ano. Bom, primeiramente, um prazer estar com vocês de novo, Eliana. Bom, relacionado a essa época, é uma época muito especial do ano, né, desde o mês passado, né, do mês de junho, que realmente são os meses predominantes nas infecções respiratórias. A gente tem que ter um cuidado, digamos, a mais durante esta época, porque realmente são doenças de fácil propagação, geralmente dentro da mesma casa, quando um dos membros da família acaba iniciando com uma infecção respiratória, é muito fácil transmitida para os outros membros desta casa. Então, é uma época bem especial, né? Espero que todos os que estavam dentro do limite da idade tenham sido vacinados, né? E os que não podem ser vacinados, pode procurar também a fazer essa vacina de forma particular, porque realmente hoje fazer a vacina para prevenção, né, do influenza, do pneumococo, realmente é algo a mais que a gente faz pela nossa saúde. E até quando a gente fala em vacinação, as pessoas ainda ficam naquela história assim, só para maiores de 60 anos. E não é bem isso, né? A gente viu que o leque foi aberto agora para as grávidas, e infelizmente as grávidas não procuram muito a vacinação contra a gripe. As crianças até 2 anos, as mulheres que tiveram seus filhos, né, tiveram seus bebês até um prazo de 45 dias. E aí, gente, isso também é estendido aos profissionais de saúde, né? E principalmente, a gente se esquece de falar sempre, a pessoas que têm doenças crônicas, até, né, quem tem o diabetes ou quem tem a hipertensão arterial devem tomar a vacina também. Com certeza. Eu acho que a tendência do Ministério da Saúde, com o passar dos anos, é estender a toda a população brasileira essa vacina, porque realmente é uma proteção a mais. Hoje, os vírus, as bactérias estão ficando muito mais agressivos, né? Eles têm uma capacidade de causar doença muito, muito maior. Realmente eles evoluem com o passar do tempo. Eu acho que esse bloqueio que existe atualmente relacionado à venda controlada dos antibióticos foi uma atitude que já deveria ter sido tomada há mais tempo, e eu acho que era muito necessária, né? Já estava se criando uma resistência absurda aos antibióticos, né? A evolução das bactérias não estava muito além da evolução dos antibióticos. Então, a gente precisava realmente desse freio para realmente bloquear a venda dos antibióticos e para a gente realmente começar a ter um controle maior dessas infecções bacterianas. Em relação à vacinação, tenho certeza que no futuro todos serão agraciados com essa vacina e reforço, aquelas pessoas que realmente têm doenças crônicas, como tu disse, além, né, das tradicionais, diabetes, hipertensão, nós temos hoje várias, né, que são desconhecidas de um modo geral, mas que as pessoas que as têm, né, sejam reumatológicas, sejam dermatológicas, elas realmente têm uma imunidade mais baixa e elas necessitam de uma proteção adicional. Tem que ficar atento sempre, cuidar sempre da sua saúde, não pode brincar com a sua saúde, por isso que a gente aqui, através do SSP-TV, está te trazendo sempre dicas de saúde. A gente vai para o intervalo e volta rapidinho.
Atenção servidor público! No Barretão Auto Center você encontra pneus para carros e motos, alinhamento, balanceamento, revisão na suspensão e freios, troca de óleo e escapamentos, instalação de som, alarmes e travas elétricas. E atenção! Na compra de 4 pneus ou alarme e trava, você paga em 5 vezes no cartão Valecom. Precisou de alinhamento, balanceamento, escapamentos e pneus? Pensou Barretão Auto Center, o lugar certo para você e seu carro. Engenheiro Necker de Carvalho 1873, telefone 33227929. Venha almoçar no restaurante Alho Poró, uma grande variedade de saladas e pratos quentes, ambiente climatizado, aberto para o almoço de segunda a segunda com estacionamento próprio. Restaurante Alho Poró, Rua 24, esquina com 21, no centro. Venha para o restaurante Universitário, aberto para o almoço e jantar de segunda a quinta, sexta, sábado e domingo, somente almoço. Uma grande variedade de saladas e pratos quentes. Restaurante Universitário, dentro do campus da Unifeb. O cartão Valecom é mais um benefício oferecido pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais aos seus associados. Praticidade, agilidade e variedade são os atrativos deste cartão, que pode ser apresentado em mais de 100 estabelecimentos comerciais aqui em Barretos. Mas não para por aí. O cartão também pode ser usado em vários estabelecimentos de toda a região. A fatura vem descontada em folha de pagamento e o cartão Valecom não tem anuidade. Eu faço parte da Escola de Futebol Craque do Futuro. E você, ainda não? Então não perca tempo. Se você tem entre 8 e 14 anos, venha fazer sua inscrição. Nós estamos te esperando. A Escola de Futebol Craque do Futuro está aberta a toda a comunidade. É isso aí! Venha para a Escola de Futebol Craque do Futuro. A Escola de Futebol do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais. Qualidade de vida, saúde, bem-estar e muitos outros benefícios são oferecidos pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais a seus associados através do Estúdio Pilates. Em um espaço moderno e bem equipado aqui mesmo na sede do sindicato, a fisioterapeuta e professora de Pilates Juliana Marcondes desenvolve suas aulas com associados e dependentes. Se você ainda não faz parte desta academia, participe de uma aula e inscreva-se. O Estúdio Pilates foi feito especialmente para você. Estamos de volta e hoje falando com os cuidados nesta época do ano. A gente falava, inclusive, outro dia com o Dr. Geraldo, que agora é nosso cardiologista aqui no sindicato também, sobre aquela pesquisa que diz que os números de infarto aumentam no período de inverno. Aí a gente falava, né? Aqui em Barretos não tem inverno, aqui é sempre calor. Mas eu acho que isso também acaba enganando a gente um pouco, porque com essa questão de ficar sempre achando que a gente vai estar no calor, às vezes a gente não se preocupa com algumas coisas. Por exemplo, essa semana eu notei que quando eu fui dormir, eu deixei o vidro da janela aberto e de madrugada, quando eu acordei, estava muito gelado o quarto. Ou seja, propício a desencadear aí, né, um problema respiratório. Com certeza, Helena. Esse cuidado, né, nos meses mais frios, que na nossa região tem um adicional, né, que agora a gente começa novamente com o tempo seco, né, as queimadas, né, que a gente nota isso, que isso piora as infecções respiratórias, né? Nesse momento, eu tenho certeza que o número de pacientes que procuram hoje, né, um atendimento imediato, seja no pronto-socorro, seja nos postos de saúde, aumenta muito nessa época, tanto na população infantil quanto na população adulta e idosa. Então, esses cuidados realmente do estar agasalhado, né, de cobrir, né, os idosos, né, de ter um cuidado adicional, de usar um vaporizador no quarto, de fazer uma inalação, né, quando o idoso começa ou a criança começa realmente ter uma dificuldade, mesmo que mínima. Então, recolher, né, essa criança ou esse idoso mais cedo, são medidas antigas, né, que já se falavam, né, no tempo de nossos avós, mas que são muito válidas. Dentro de casa, quando a gente iniciou a entrevista, eu comentei que as infecções elas se propagam facilmente de uma pessoa para outra dentro de casa, dentro do ambiente de trabalho. É muito importante não compartilhar
toalhas, não compartilhar itens de higiene pessoal, talheres, copos, que muitas vezes é muito comum dentro da mesma casa, né? E esse compartilhamento acaba muitas vezes favorecendo a transmissão de uma infecção de uma pessoa para outra dentro da mesma casa. É muito comum a gente entender famílias inteiras acometidas pelo mesmo vírus que é iniciado, né, por um membro e é passado para os outros. E aí a gente fica pensando assim, um resfriadinho não é nada, uma gripe não é nada. E muito pelo contrário, a gente tem que tomar muito cuidado. Sim, porque as infecções de via aéreas, seja superiores, né, mais graves, como a sinusite, e a de vias aéreas inferiores, que é a pneumonia, as complicações geralmente vêm de um resfriado, né, que dos vírus mais simples, renovírus, adenovírus, e das gripes, né, que podem ser virais ou bacterianas. Então, as doenças mais graves iniciam de uma forma, muitas vezes, bem lenta, de uma forma, às vezes, de uma famosa gripe mal curada. Então, é muito comum a gente ter, muitas vezes, essa gripe mal curada que se arrasta por semanas, evoluindo para uma infecção de vias respiratórias mais grave. Bom, a gente percebe que quando uma pessoa, por exemplo, tem conjuntivite, que é causada por vírus, por bactérias, enfim, as pessoas no seu ambiente de trabalho querem que ela se afaste rapidinho. Não venha trabalhar, não vem para cá, que você pode passar para os companheiros de trabalho e tudo mais. E eu já sou mais assim, né? Eu vou até mais longe do que isso. Eu acho que uma pessoa com gripe, por exemplo, não deveria ir para o trabalho, a criança não deveria ir para a escola, porque a gente sabe que realmente ela é transmissível. E é complicado, de repente, você está na tua empresa, você está doente e acaba passando, vai de um para o outro. Então, seria muito mais fácil você afastar um funcionário que está com uma gripe do que você ter que ir afastar hoje um, no outro dia o outro passa mal, no outro dia o outro passa mal, porque, infelizmente, é assim que acontece. Esses isolamentos, foi muito bem dito, Eliana, seriam muito propícios, né, para a maior parte das doenças. Só que, infelizmente, vivemos num mundo capitalista, né, que existe uma exigência profissional muito grande, né? Então, realmente é muito complicado, né? Seria se a gente bloqueasse todas as pessoas como gostaríamos, né? As pessoas hoje têm que colocar metas, resultados, né? Tem que fazer produção. Muitas vezes, quando a gente está falando, são pequenas, às vezes, pequenos comércios, né? E que realmente necessitam, às vezes, da presença daquela pessoa. Mas, realmente, eu acho que, pelo menos no primeiro e no segundo dia, né? Ou seria no pico da infecção, essa pessoa ela tem que buscar um bloqueio, ela tem que buscar, seja um bloqueio pessoal, se ela não puder faltar, for imprescindível no seu emprego, mas ela tem que buscar ela si mesmo não transmitir, né? Não propagar essa doença, né? Usar de lavar as mãos a todo momento, não tossir perto das pessoas, né? Usar álcool gel. Realmente ela tem que promover um bloqueio, porque senão o simples fato de falar, de tossir, libera no ar inúmeras gotículas, né, microscópicas de saliva que promovem a doença, né? Quer dizer, propagam essa doença para as outras pessoas do seu ambiente de trabalho, na sua faculdade, nos seus cursos, na escola, né? E dentro da família também. Às vezes a gente vê até comum, né, em escolas infantis, a exigência da direção da escola de que uma criança que esteja com febre, esteja vomitando, ou esteja com uma gripe, não vá para a aula. E muitas vezes a família até fica meio que assim, não, mas eu tenho que trabalhar, meu filho tem que ir para a escola, o que eu vou fazer? Só que aí a gente tem que pensar em várias coisas. Uma criança que está doente, se ela ficar em casa repousando, ela vai se recuperar melhor. E também vai deixar de passar para os amiguinhos. Então a gente está falando assim, a gente já sai da questão de saúde e já entra no problema social. Você vê como nós estamos desamparados socialmente com relação a tudo isso? Eliana, realmente a gente tem que sempre se colocar na posição, né, dos outros pais, né? Quando a gente tem uma criança nossa doente, realmente muda a rotina da casa, se a gente tiver que ficar com essa criança que está doente, mas do ponto de vista social, né, e do ponto de vista de saúde, o fato de a gente não levar essa criança, a gente está evitando que muitas vezes uma criança que está dentro daquela sala de aula, que pode ser imunodeprimida, né, e essa criança vai realmente pegar inevitavelmente essa doença e vai
e vai conduzir essa doença de uma forma, às vezes, mais grave que seu próprio filho. Então, é muito importante a gente pensar hoje no todo, pensar na sociedade, pensar no outro, né? E realmente, acho que não existe nada melhor, né, do que o cuidado da mãe, estar dentro de casa, o repouso, a hidratação. Essa criança ela recupera muito mais rapidamente do que se ela estiver aos olhos de outra pessoa. Então, claro que existe toda uma questão dinâmica da sociedade, né? Mas acho que dentro do possível, esse cuidado, né, e o amor da mãe, né, o amor do filho quando a gente fala em relação ao idoso, né, é algo imprescindível e que muitas vezes é mais importante que o medicamento. Com certeza. Doutor, muito obrigado por mais uma vez estar aqui com a gente, trazendo dicas de saúde para os nossos associados e para a nossa população. Eu que agradeço e até a próxima oportunidade. Muito obrigada e espero que você tenha gostado. E estes são os aniversariantes do dia 17 de julho, quarta-feira. Ângela Aparecida de Castro Rosa, Igor Patrick Borges, Maria de Lourdes Tomé, Luzia Aparecida Araújo Caldas e Sandra Mara de Carvalho. Parabéns a todos! Acontece nesta semana a campanha de vacinação antirrábica e o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais é um dos postos de vacinação. Traga seus animais para serem vacinados. É importante apresentar a carteirinha de vacinação do animal. O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais está localizado na região dos Lagos. O horário da vacinação será das 9 às 16 horas. E o SSPTV vai ficando por aqui. No programa de amanhã você vai conferir uma curiosidade que aconteceu no final de semana aqui na nossa cidade. Um café da manhã oferecido para cães e gatos. Não se esqueça, eu te espero aqui às 18h45. Até lá!